Olá, bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para a sua insegurança. E antes de mais nada, se inscrevam no nosso canal, curtam os outros programas e mandem sugestões sobre as próximas conversas que a gente vai trazer aqui, os próximos especialistas. E hoje o nosso assunto é um assunto que todo mundo quer saber: como ganhar ou como não perder dinheiro nos seus investimentos. O nosso assunto é insegurança em investimentos. E para conversar um pouquinho com a gente, contar e nos dar dicas do que a gente pode fazer, convidei Albert Takahashi, acertei? Takahashi, mas Takahashi, ele é sócio e assessor de investimento da empresa Rentável. Bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Jô, pelo seu programa. Tenho visto ali, estou ansioso para começar a desmistificar algumas coisas importantes sobre investimentos também. Já curtiu o nosso programa? Eu já curti sim, eu até estou seguindo já o canal do YouTube lá, podem seguir, que é bem legal. Tem bastante coisa, né, sobre insegurança, que é algo macro, e vamos tentar falar um pouco de investimentos. Então vamos lá, Albert. O que a gente faz? A gente tem algumas perguntas aqui que o pessoal mandou, mas a gente vai bater um bate-papo que é mais gostoso, né? O que a gente faz para a gente ganhar dinheiro? A gente tem um dinheirinho, sobrou um dinheirinho do salário. O que a gente pode fazer para ter um investimento seguro? Essa é uma dúvida, na verdade, que é muito comum, e é uma dúvida que parece simples, né? A pessoa fala, poxa, vou investir, mas aonde que eu invisto? Qual que é o mais seguro? E eu faço algumas palestras ali, vez ou outra também, até para jovens assim, que eles estão começando. E isso vai muito em linha, né? Porque a gente quer buscar muito investimentos que sejam mais seguros. E a resposta que eu dou normalmente é depende. Porque vai depender primeiro do seu contexto e depois vai depender também do que você está ali buscando em termos de investimento, mas muito mais o contexto. O que eu quero dizer? Quando você está buscando iniciar nos investimentos, antes de você investir, o ideal é que você tenha algo chamado reserva de emergência, que é um tipo de estratégia que ele te protege antes de você começar a colocar o dinheiro no investimento. E tem um motivo muito simples, né? O que é a reserva de emergência, como o nome diz? A reserva de emergência é aquele dinheiro que, se acontecer qualquer emergência na sua vida, você vai ter que ter um lugar de onde tirar esse dinheiro rápido, de preferência mais do que você colocou, do que você aportou, e de preferência também que seja tão seguro quanto uma poupança, por exemplo. Tá, mas então assim, eu ganho mil reais por mês. Quantas vezes tu acha que eu tenho que ter esse valor guardado para ter essa reserva? Tem uma... Legal, tem. De acordo com o mercado ali de 3 a 12 meses, mas é bem particular, tá? Porque, como eu falei, tem vários contextos ali. Se você é uma pessoa que, assim, olha, eu sou engenheiro, eu me garanto e eu sei que se amanhã eu perder a minha renda, eu consigo me realocar em 5 meses. Perfeito, você pode ter uma reserva talvez de 6 meses, ali mais perto disso. Agora, depende do perfil, porque se a pessoa é muito conservadora, tem algumas pessoas que fazem reservas de 24 meses para cima, né? Só que aí tem uma certa consequência, mas respondendo de 3 a 12 meses normalmente. E esse dinheiro a gente deixa normalmente numa poupança que não tem movimento. O que é a ideia dessa cota de emergência? Ó, a reserva de emergência, o objetivo dela não é necessariamente ganhar dinheiro ou ter altos rendimentos. As duas premissas principais dela é você ter segurança e liquidez. O que significa liquidez? Você tirar o dinheiro rápido quando você precisa, porque a emergência ela vem do nada, né? Então, só que alguns investimentos proporcionam isso. Uma delas é a poupança, mas tem investimentos até mais seguros. Um deles é o Tesouro Selic, que todo mundo fala. Mais seguro do que a poupança? É mais seguro do que a poupança, porque o Tesouro Selic, a gente está falando do risco soberano, que é o risco do país quebrar. Então, o que é mais fácil quebrar, um banco ou o Brasil? É um banco, né? Então, o nível de segurança da poupança é o nível chamado FGC. O FGC é uma entidade ali que protege até R$250 mil por CPF em instituição financeira. Significa que se você, às vezes tem ali clientes, né, que aparecem com mais de 1 milhão na poupança, a gente fala, você sabe que tudo bem, né? É difícil de um banco quebrar, mas se acontecer alguma coisa, só recebe 250 mil. Então, para se proteger, talvez, se gosta do produto poupança, ter vários investimentos em diversos bancos diferentes
E com uma linha talvez mais perto ou menor do que 200 mil para garantir, porque ele vai crescendo e se passar disso e acontece alguma coisa com o banco, você recebe só 250 mil. Então, peraí, vamos pontuar as nossas dicas do Albert. Primeiro, ter uma reserva de emergência, primeira coisa antes de investir. Segundo, não ter mais do que 250 mil em cada banco, que se o banco quebrar, a pessoa só vai receber 250 mil. Exato. Tá, gente? 1, 2, já temos a segunda. É. Vamos lá, Albert. E aí, continuando, essa parte da reserva de emergência, então, ela pode ser feita uma poupança, porque atende, né? Ela é bem líquida e ela é segura. Até 250 mil no máximo, contando rendimento também. Tesouro Selic, ela é mais segura, ela te dá liquidez, você consegue tirar hoje de um dia útil para o outro, então é rápido. E também a gente consegue mitigar bastante ali os riscos. E é muito importante que tem que ser o Tesouro Selic, não pode ser uma LTN, nem uma NTNB, nem outro tipo de título público do Tesouro. Tem que ser o Selic para reserva de emergência. E a pessoa consegue esse título no banco normal, um banco comercial, ou ela tem que ter uma conta nesses bancos de investimentos? Qualquer instituição financeira para pessoa física, assim que você tiver uma conta em qualquer banco, você já pode investir em títulos públicos, né? O Tesouro Selic é um título público do governo, e aí ali dentro, e cada banco vai depender de como você vai fazer o cadastro, mas você vai ter que utilizar alguma instituição financeira para acessar esse título via Tesouro Direto, que é a plataforma para pessoa física. Então, qualquer conta em qualquer banco, fintech, você consegue acessar sim. A partir normalmente de o Tesouro Selic, a partir de R$100 e pouquinhos já dá para fazer, né? É um valor baixo também. É um valor baixo que é bastante democrático. E até frisando, né, tem uma outra opção que também é bem legal, CDBs de bancos que rendem 100% do CDI com liquidez diária, servem para esse propósito também. Então, por quê? Porque são produtos que têm liquidez alta, tem o nível de segurança do FGC, porque CDB é um produto de emissão de banco ou financeira, então eles conseguem ter esse nível de proteção alta, que é o que você precisa. E hoje a gente consegue ter a terceira coisa que todo mundo quer, né? A pessoa normalmente quer segurança, quer liquidez e quer ter alta rentabilidade. É o sonho perfeito, né, gente? Todo mundo quer isso. Exato, eu também quero. Exato. E na maioria das vezes, a grande verdade é que não dá para ter os três. Mas hoje, com taxa Selic rodando a 11,75, que ontem caiu de novo, um pouquinho, né? A gente consegue ainda ganhar perto de 1% bruto ao mês, né, num CDB de 100% do CDI ou no Tesouro Selic. A poupança está rendendo na média 8% ao ano líquido, então tá abaixo ali. Você pega um Tesouro Selic bruto rendendo perto de 12%, você tira o imposto de renda e ele fica acima ainda dos 8%. Então você tem a mesma segurança, só que você tem um produto mais seguro e que vai te dar mais rentabilidade. Muito bacana. É bem Ótima legal. dica. Obrigado. Bom, guardei meu dinheirinho dos meus 12 meses lá na minha taxa Selic, na reserva de emergência, reserva de emergência. Tenho lá algum dinheirinho. O que tu me sugere, Albert? Aí, de novo, né? Aquela resposta que todo mundo odeia, mas é correta. Depende muito. Então, vamos pegar um contexto um pouco mais abrangente, que eu acho que é o ideal, né? Vamos imaginar um cliente mais conservador, porque a maioria dos brasileiros, elas tendem a ser conservadoras, porque sempre tiveram investimentos apenas em banco. E normalmente é uma poupança, um fundo de previdência de renda fixa, um próprio CDB mesmo. Mas são produtos mais conservadores. Então, o brasileiro não está adaptado a tomar risco de cara. Quando você montou a reserva de emergência, levando em conta que você vai ser mais conservador... Posso fazer uma pergunta? Claro, com certeza. Tu acha interessante? Todo banco pede pra gente preencher aquele perfil. É o API. O perfil do investidor, né? Tu acha interessante o pessoal de casa preencher isso? Porque muitas vezes a gente acaba não preenchendo porque... Na verdade... eu sou assim, mas de repente eu posso descobrir que eu sou de outro jeito? É que, na verdade, esse perfil é obrigatório ser respondido. Por isso que a cada 2 anos você tem que atualizar ele, porque senão, se você estiver num banco, por exemplo, o gerente você não pode fazer o investimento ou o gerente tem que te avisar, olha, o seu perfil está desatualizado. E alguns produtos, se o cliente for muito insistente ali, o gerente tem que fazer ele assinar um termo de responsabilidade sabendo que tem produto fora do perfil dele. Algo a mais que é feito eletronicamente. Bem monitorado, então é importante a gente responder. Sim, para quem for investir, importante. tem que responder este
questionário? É muito importante, primeiro porque é obrigatório para você investir, e segundo porque vai te dar uma visão um pouco mais ampla do investidor. Mas a grande verdade é que quanto mais customizado for o seu atendimento, melhor. Porque aí você vai conseguir... Não adianta lá, esses perfis, eles às vezes são um pouco densos para o cliente, né? É um pouco difícil de entender ali, tem perguntas ali que às vezes você fica na dúvida, não tem certo e errado, mas às vezes o cliente não sabe responder e responde coisa que não está no perfil dele. Às vezes ele é conservador, respondeu de um jeito e deu agressivo. Se o gerente ou o assessor, enfim, não tiver uma conversa prévia, direta com esse cliente para entender se realmente é agressivo, talvez ele vai começar a sugerir coisas agressivas demais sem o cliente saber e sem ele saber. Então é importante nesse primeiro momento, né, voltando um pouco para a questão que você perguntou, aonde começar a investir. Também, como a gente tem a reserva de emergência que vai te dar uma liquidez, o que eu faço normalmente é fazer uma divisão de portfólio por segmento. Vou te dar um exemplo. A pessoa tem, sei lá, 10 mil reais para investir para começar, né? Um jovem ali, talvez... Isso, comecei com 10 mil. Comecei com 10 mil. Se você for conservador, você pode ter, dependendo, até talvez de 0% a 10% no máximo em alguns ativos um pouco mais de risco. Então, nesse cenário, você tem 10 mil, você pode colocar 9 mil reais em renda fixa, em coisas mais previsíveis, até para aproveitar um momento de taxa de juros alta que dá para ganhar ainda mais de 1% ao mês, ainda dá, por mais que a Selic esteja rodando a menos de 12%. E esses de 0 a 10%, ou seja, de 0 a R$1.000, você poderia colocar, se você quiser, em algo um pouquinho mais moderado, talvez agressivo. Só para você entender como que é. Porque se você fizer esse tipo de alocação, o que vai acontecer? Vamos pegar em conta esses 9 mil reais. Se naqueles 12 meses, esses 9 mil reais, você conseguiu travar uma taxa numa renda fixa, que ele conseguiu te remunerar, sei lá, que seja 10% ali desse valor, você vai no final do ano você vai ter 9.900 nessa parcela. E aqueles R$1.000, se você, mesmo que você colocou, por exemplo, em produto bem agressivo, imagina que caiu 50%. Você perdeu R$500 de 1.000, só que nos 9 mil você ganhou R$900, então no final você teve aí um lucro de R$400. Não foi tão interessante no ano, mas assim, isso extrapolando muito o risco, né? Então, se perdesse... mas só para você ver como é importante, porque mesmo que perdesse tudo nos R$1.000, no final do ano você ia acabar com um negativo de R$100, né? Porque você ganhou 900 na ponta da renda fixa, só que você perdeu os 1.000 no agressivo, e aí sobrou R$100 negativo. E o que é um investimento agressivo? Investimento agressivo são aqueles investimentos onde você coloca, onde você tem, primeiro, né, o tal do risco de mercado. O risco de mercado não é o risco muita gente confunde, né? Acha que o risco do mercado é a empresa quebrar. Não, a empresa quebrar se chama risco de crédito. Risco de mercado é variação de preço. Então, vou dar alguns exemplos de produtos que são considerados agressivos, são fundos imobiliários, são ações, são criptoativos hoje, que hoje a gente já tem no mercado alguns ETFs, né, fundos de índice de cripto, coisa do tipo, porque são produtos que você não consegue ter uma previsibilidade, você não consegue garantir um retorno, porque você não sabe se a ação, nesse exemplo, vai subir 100% no ano ou se vai perder 50%. Então ele é agressivo, o investidor tem que saber disso antes de investir, porque senão acontece o que a gente fala, né, o investidor está tentando aumentar o patrimônio e ele não sabia muito bem do risco daquele produto e acaba perdendo. E aí o que acontece é que ele fica frustrado, fica com medo e gera tal da insegurança, né, nesse mercado, porque você ficou traumatizado. Por isso que normalmente você tem que conhecer muito o contexto e adaptar, e aos poucos o próprio investidor ele vai sentindo que vai mudando o perfil dele. Às vezes ele começa conservador e ele fala, poxa, coloquei 10%, mesmo tendo perdido aqui, eu gostei dessa brincadeira, porque podia ter ganhado mais. Será que a gente não aumenta agora de 10% para 15%? E aí você vai fazendo aos poucos, até que vai chegar uma hora que os 15% vai dar uma rentabilidade um pouco mais baixa e ele vai falar, opa, acho que foi muito, vamos voltar para 10% ou para 5%, ou assim, não quero risco, não quero variação, vai para renda fixa 100%. Tem muita gente que não quer ter nenhum tipo de variação, né? Tem muita gente que não quer ter... Que é só ganhar aquele...
Sim, a maioria quer aquele tripé que eu falei, né? Liquidez alta, rentabilidade alta e segurança alta. Muitas vezes você não vai conseguir ter os três, você vai ter que escolher uma para não ter, porque senão, né? Hoje até dá para ganhar esse 1% bruto ao mês, porque a Selic ainda está lá perto disso. Mas a grande verdade é que com a taxa de juros num ciclo de queda, com previsão de fechar o próximo ano entre 9 e 10, toda a renda fixa vai ficar com uma taxa um pouquinho menor. Menos interessante. Menos interessante. E aí é quando o pessoal começa a querer ir para o risco, né? Porque ele fala, poxa, ganhar 12% é bom, mas eu não quero ganhar 10, eu quero ganhar 12, tá? Então vai ter que começar a pegar uma parcela menor da carteira e colocar num risco mais alto para puxar o resultado e na média tentar trazer pelo menos para 12. Né? E caindo a taxa Selic, a gente também tem uma diminuição nos juros dos financiamentos de casas, né? De imóveis, tudo. Né? De tudo. De tudo, porque a taxa básica de juros, que é a Selic, ela tem esse nome por esse motivo. É uma taxa básica, base, então ela vai influenciar todos os investimentos em geral. Quando a gente fala que a taxa de juros está caindo, quer dizer que o juro do mercado em geral ele caiu também. Então, quando você pega um financiamento hoje, com uma taxa de juros mais alta, vai ser um percentual X. Como a taxa de juros ela cai, então isso vai ser reajustado também. Então, diversas coisas, inclusive financiamento de empresas, né? Como que funciona uma empresa? Uma empresa normalmente ela está alavancada, como a gente fala, né? Ela pega financiamento, ela pega empréstimo para se manter competitiva. Quando a taxa de juros está alto, esse juro vai ser mais alto também. Então, à medida que cai o juro, esse juro que a empresa está devendo agora tende a ficar menor. E com isso ela consegue baratear algum custo ali e pode ficar melhor para o consumidor final. Porque agora você tem um custo menor impactando, você pode ter uma margem maior para trabalhar alguma promoção e coisa do tipo. E isso tudo vai influenciando a cadeia como um todo, que é o nosso mercado. Então, sim, o juro de financiamento e tudo mais tende a ficar menor com queda de taxa de juros. E, Albert, tu acha que é mais interessante o pessoal investir para ganhar um dinheiro ou comprar uma casa? Pergunta de bate-pronto. Essa aqui é bem difícil, porque também depende de novo. Mas assim, hoje, o que eu sempre falo, se o seu sonho é comprar uma casa, eu acho que você deveria comprar uma casa sim, porque é um sonho, você não tem como colocar preço num sonho, né? É algo meio que sem valor ali. É um sonho, vai te trazer bem, vai te trazer um nível de conforto psicológico que você acredita que seja o ideal. Então, eu acho que tem que comprar. Agora, se a pessoa chega e fala assim, olha, não é o meu sonho ter uma casa, mas eu acredito que eu quero entender, é melhor eu investir ou comprar uma casa? Nesse cenário, vamos fazer uma coisa bem assim, mais objetiva, tá? Porque depende do local, depende do imóvel e tudo mais. Mas se a sua ideia é comprar uma casa para fazer aluguel, hoje você tem formas que podem ser até mais interessantes e ganhar mais, por exemplo, fundos imobiliários, e fazendo só um disclaimer aqui, tá? Rentabilidade passada não significa garantia de retorno futuro, e também os ativos que eu estou mencionando não são uma sugestão de compra ou venda, mas os fundos imobiliários eles podem fazer parte interessante porque, dependendo do portfólio de fundo imobiliário que você monta, embora você vá ter aquele risco de mercado que é a variação na cota, né? Coloquei R$1.000 hoje, entrei amanhã, estou com 900, pô, de um dia para o outro estou perdendo 10%, né? É bastante coisa. Só que o fundo imobiliário tem uma questão que ele pode te remunerar ali normalmente, extrapolando bem os limites, de 0,5% a talvez um pouco mais de 1% ao mês líquido de imposto de renda. E normalmente quando você compra um imóvel para alugar, além dos custos que você vai ter que pagar para a imobiliária, os custos ainda de achar um inquilino, né? O inquilino não ficar em parado o vacância, imóvel, pagando condomínio IPTU. Normalmente o mercado fala que o valor que você consegue no aluguel médio ali bom é 0,5, 0,6 bruto. Já levando todo em consideração esses fatores. Aí líquido pode ficar menor, né? Porque aí você tem que pagar, também tem imposto de renda, tem um monte de coisa, então o fundo imobiliário para quem... Carnê-leão, porque tu alugou, exato, se for no CPF. Às vezes você pega um inquilino que não é muito bacana, aí tá destruindo, aí você tem que, depois, enfim, tem vários critérios ali que o fundo imobiliário ele pode ajudar. Mas não só o fundo imobiliário, com a taxa de juros alta hoje,
Imagina, você consegue ali diversos investimentos na própria renda fixa com remuneração de juros semestrais, trimestrais, mensais. Você pode criar um fluxo de pagamentos para você com o valor do imóvel que você consiga diversificar bem os riscos e você sempre vai estar recebendo, se você casar os meses bem, né? Então todo mês vai ter um tipo de juro voltando para a conta. E hoje, com a taxa de juros no nível que está, você consegue ali, de certa forma, fácil nesses juros, ainda mais de 1%. E às vezes líquido, o que significa que você tem uma oportunidade hoje interessante pelo fato da taxa de juros estar alta. Quando ela estiver baixa, e essa oportunidade vai minguando. Mas dito isso, qualquer caso ou investimento, eu sou meio suspeito para falar, mas eu acho que investimento é mais negócio se você quiser alugar, porque alugar tem todas essas questões. Mas aí tem o perfil de risco também. A pessoa às vezes não quer ter variação no fundo imobiliário, então para ela não tem jeito. Ela vai ter que talvez comprar uma casa e alugar, porque pelo menos tem o patrimônio físico que ela consegue ver. Ela vê, ela entra, né? Coisa que no ativo financeiro se até vê, mas é uma tela com o nome do produto e o número, né? Sem contar que se tu aplicar no mercado financeiro, tu também não precisa perder teu tempo procurando a casa, reformando, né? Essas questões. Tem algumas vantagens. Tem vantagens. Bom, deixa eu ver alguma das nossas perguntas aqui. Já falamos sobre perfil investidor. Como perder o medo de investir e não deixar que isso atrapalhe as estratégias de investimento que a pessoa, dos sonhos que a pessoa tem na vida? Essa pergunta, o que ela faz? Ela é bem complexa, né? Quando a gente mexe, medo e insegurança são coisas particulares, né? Às vezes elas vêm de uma raiz um pouco criação, tudo, a gente não tem muito controle. O que acontece normalmente no dia a dia que a gente percebe bastante com os clientes, né? Os clientes normalmente que vêm do banco, como eu falei, eles são mais conservadores. Mas eles são conservadores porque o que traz medo, na verdade, o que traz insegurança é o desconhecido. Então, quando ele não conhece algo, a primeira questão é ter medo, né? Poxa, eu não conheço, é do ser humano isso um pouco. E quando a gente fala de investimentos, é mais ainda porque você está mexendo com uma parte que é o bolso, né? A pessoa trabalha, rala o mês inteiro, tem que sustentar a família, tem que pagar as contas. Então, o medo é muito maior, porque as inseguranças, elas são outras, né? Ela acha que o medo é a falta de dinheiro, mas não, o medo na verdade é a falta de não conseguir prover a família, é a falta de não conseguir fazer o filho, né, feliz no aniversário porque não tem dinheiro. Então o medo é mais profundo que isso. Para perder o medo nos investimentos, o que eu aconselho é ser algo gradativo, como eu sempre falo. Então o cliente ele começa conservador, mas aí depois de um tempo você vai propondo, você vai falando, olha cliente, você é conservador? Tem um produto aqui, o que você acha de começar com 1% só para você entender como que é? Se o cliente falar, poxa, 1%, qual que é o risco desse 1%? Eu faço aquilo, ó, 1%, né? Se cair ali tanto, a gente pode perder, pô, acho que eu estou disposto para ver como que é. Às vezes o cliente até ele fala, poxa, eu vi ali, não me causou desconforto, e às vezes ele vai perdendo medo quando ele vai conhecendo outros produtos que estão em outras linhas, porque aí ele já teve o contato, ele ficou um tempo observando, junto com um profissional ali, e aí ele falou, poxa, não é aquele bicho de 7 cabeças, na verdade até melhorou aqui, poxa, eu posso colocar um pouco mais. Então, a questão é mais ou menos essa, né? Estudar. Estudar também, ver que tem algumas questões que são um pouco mais complexas, né? Porque às vezes a gente tem um medo de investir, porque a gente tem medo de chegar no futuro e não ter também o suficiente porque perdeu uma boa parte, mas é o contrário. Se você, às vezes, não tiver um portfólio, às vezes, com uma parcela um pouco mais moderada ou agressiva, o risco é você ganhar sempre flat à medida que você vai ficando mais velho. E chega uma hora que se você não juntou o suficiente, aí o medo realmente ele chega, né? Porque tem algumas estatísticas muito tristes no Brasil, que é um país emergente. Mais de 70% das pessoas, quando chegam na idade de aposentadoria, elas percebem que não conseguiram acumular o suficiente. Então, 70%? Mais 70%. Então elas têm que viver de subsistência, às vezes, com a ajuda de familiares e amigos. E isso foi porque ele não se planejou lá no começo. Porque o maior ativo é o tempo. Então, o que eu falo para os jovens normalmente, vocês têm 20 anos de idade, não importa vocês não terem renda nos próximos 5, que é normal, mas em algum momento vocês vão se realocar
E se vocês continuarem empregados, ganhando promoções, e vocês tiverem a disciplina financeira de gastar menos do que vocês poderiam, né? Viver um degrau abaixo, ou dois, ou quem sabe mais, cara, em 20 anos, 30 anos, dependendo de quanto você juntar, e não precisa ser valor astronômico, tá? Você pega ali algumas calculadoras financeiras, colocando, sei lá, na média, R$100, R$500 por mês, depois de 30, 40 anos numa poupança, você às vezes atinge o patrimônio milionário. Então isso mostra o que? A consistência durante longo prazo e juro composto. E numa poupança que também nem é aquela super, né, a rentabilidade, mas enfim. Eu tenho uma amiga que ela tem um amigo, né, um namorado, que hoje ele só vive de rendas. Daí ela me contou que quando ele tinha 18 anos, no primeiro emprego dele, ele foi trabalhar num banco e tal, e daí eu vi que o cara falava, tem que colocar o dinheiro aqui e tal. Então ele ouvia, ele era assim, tipo faxineiro, e ele ouvia o que era uma boa, Petrobras, esse Banco do Brasil. E ele pegava o dinheirinho dele que sobrava, que era pouco, mas todo mês sobrava. Ele ganhava um salário mínimo na época. Sim, sim. Pegava metade ou que sobrava e comprava uma ação. Uma, duas, três, e ia comprando. Hoje, com 70 anos, o cara vive só de renda. Só de renda. Porque ele esquecia que tinha aquele dinheiro lá, entendeu? Não era antigamente, há 50 anos atrás, né? Uhum. Ninguém comprava e vendia assim, não fazia day trade, né? Então ele foi deixando e começou a receber os dividendos, porque ele não entendia. E depois ele ficou mais velho, ele continuou trabalhando e fazendo o mesmo durante 30 anos, 40 anos, e hoje o cara vive de rendas. É isso, mas isso é uma lição importante também. Normalmente o pessoal fala, mas qual que é o ideal às vezes? Você colocar uma parte do seu salário como se fosse você pagar uma conta de água ou de luz. Como se fosse um preço fixo. Porque muitas vezes a pessoa faz o contrário, né? Paga todas as despesas, opa, sobrou, deixa eu torrar tudo agora. Mas não, às vezes se você conseguir guardar pelo menos de 10% a 20%, ou até menos, o que for, o importante é você trabalhar a sua disciplina e guardar, financeira, né? Exatamente, mensalmente, se você conseguir guardar o mínimo que for, em algum momento você vai colocar e falar assim, olha, 10% do que eu ganho de salário vai ser como se fosse eu estiver pagando uma conta de luz. Eu tenho que pagar uma conta de luz, senão corto a minha luz. Isso aqui você tem que falar, pô, esses 10% vai ser para minha aposentadoria. Então a aposentadoria a gente normalmente, né, 60 anos, 50, 60, enfim, onde você está mirando ali. Então, se você colocar como um gasto fixo, antes de você começar a gastar, pode ser uma boa. E aí o que eu falo, mas antes disso também, esse 10%, monta a reserva de emergência antes, porque pode acontecer alguma coisa e depois você... Mas o problema do brasileiro é que ele não tem nem reserva de emergência, ele só tem contas para pagar, né? Então ele não tem um valor suficiente, vai lá e compra o melhor celular que tem, paga em 20 vezes, 21 vezes, não é? E daí rouba o celular. E o que acontece? Ele ficou só com a despesa. Com a dívida, Então eu acho que o brasileiro ele tem que aprender, né? Ele tem que ter uma educação financeira. A educação, isso é muito importante. Na verdade, até antes da reserva de emergência é assim, né? Se você tem dívida, tem que quitar as dívidas antes, né? Antes de mais nada. Nunca entrar num cheque especial, por exemplo, ou evitar ao máximo, porque quando você empresta o dinheiro para o banco, né? Quando você coloca numa poupança no CDB, você está emprestando para o banco. E ele está te falando, ó, numa poupança, o banco, vou te pagar 8% porque você emprestou. Quando você entra no cheque especial, o cara te cobra 50% por mês de juros ali. Então, né, ele vai falar assim, ó, não tem como você ganhar nesse jogo, né? Um desequilíbrio bem gritante, É bem gritante. Então, a parte de dívida é essencial você matar antes dela e também se educar financeiramente o máximo possível. O exemplo aí desse seu amigo que você falou. É um exemplo, né? É um exemplo clássico, inclusive sem querer ele seguiu o que o Warren Buffett fez, né? Os maiores investidores do mundo fizeram. Eles sempre colocaram um pouquinho ali em ações e não olhavam mais ações sobe, boas. Desce, se subiu, eu vou vender para pegar o dinheiro. Exato, se desceu, eu vou vender porque eu não quero ficar com prejuízo. Acho que a pessoa tem que ter calma, né, na hora de investir. E ele foi consistente, né? Todo mês colocando pouquinho. Obviamente, né? Diversificação, se for fazer essa estratégia, tenta estudar as empresas, tem que colocar em várias, não vai colocar numa só, porque se essa empresa quebra, eventualmente aí você perde. Eu acho que é importante isso, né? É estudar. A gente precisa estudar, saber o que a gente vai fazer. E a gente tem hoje, a internet está aí e as pessoas não utilizam
desse subterfúgio, dessas ferramentas, né, para o seu benefício. Ao contrário, as pessoas perdem tempo na internet. Com certeza. Tem dois fatores importantes aí, né? Uma questão também importante, foi até engraçado, eu fiz uma palestra sobre isso, sobre certificações financeiras. Já que tu vai falar em palestras, eu acho que o Albert não se apresentou pra gente, né? Albert, a gente foi direto para reserva de emergência. Tu faz palestras e tu é sócio de uma empresa, né? Eu tô ali como sócio assessor de investimentos da Rentável atualmente, então faço atendimentos também a clientes, mas contando um pouco da minha história, eu não sou oriundo do mercado financeiro, na verdade eu estou no mercado há 6 anos, embora eu seja um aficionado desde 2006, que foi quando eu era estagiário, eu sou formado em publicidade, tenho pós em administração de empresas, tenho MBA também em finanças e investimentos em banking, mas antes disso, eu comecei em 2006 ali como publicitário mesmo, e já brincava com ações naquela época, então era muito mais, um ambiente muito mais, como posso dizer, rústico assim, né? Era o home broker, que é aquela telinha de ferramenta que você compra e vende, eram muito ruins, tinha atrasos, né, chamado de delays. Às vezes você comprava, não comprava, aí vendia, enfim, era uma loucura. Mas isso é aquela época que o pessoal gritava, daqueles filmes que a gente via? Não, isso aí é depois. Não, isso daí é antes ainda, né? Na minha época já era tudo eletrônico. No telefone, gritando. Isso daí é antes, acho que, se não me engano, é década de 80, né, para aqueles 90. Isso, tem vários filmes que as pessoas podem ver também, pegar pra ver, né? Tem vários filmes, eu gosto de vários. Dessa época aí me chama Rogue Trade, que é inclusive com o Evan McGregor, né? Que é bastante conhecido, mas é daquela época. É uma história real, inclusive, do primeiro banco ali, londrino, que chegou a ser o maior e quebrou por causa desse cara. Mas tem vários filmes legais de mercado, né? Os mais novos hoje são Lobo de Wall Street, tem A Grande Aposta, né? The Big Short, coisa do tipo. Mas enfim. Que legal! Tem pano pra manga. E como é que tu pulou pro mercado? Saiu da publicidade e pulou pro mercado financeiro? Então, na verdade, eu comecei ali em 2006, né? Em multinacionais de publicidade. Sempre vi que não era algo que eu queria, já brincava com ações naquela época, não tinha, né? Estudava ali em fóruns, coisas bem ultrapassadas hoje. Fiquei nessa área e depois de uns 2 anos e meio percebi que não era o que eu queria. Aí fui morar no Canadá, fiquei lá em Montreal trabalhando ali na área de marketing para uma empresa lá fora. Depois eu voltei para o Brasil depois de 6 meses, aí eu trabalhei numa multinacional também do ramo de eventos, a maior do mundo. Fiquei lá na área de marketing ainda. A partir de 2014 eu falei, quer saber, acho que eu tenho que abrir o meu negócio. Tive uma micro franquia de idiomas. Nossa! Na Moca, fiquei lá por 3 anos e meio, aí veio a crise, passei para frente. Aí antes disso administrei uma empresa por 1 ano para o Investidor Anjo também. E aí foi quando eu Investidor Anjo é bacana, né? Então tinha um Investidor Anjo, tinha algumas empresinhas, aí eu, com um contato ali que eu tive, que foi até engraçado, foi o marido de uma amiga minha que a gente estudou junto no colegial, não se via há 10 anos, em Pinheiros lá tava andando. Encontrei os dois, a gente conversou, o cara também tinha alguns negócios ali, a gente começou a sair, conversar, ele falou, meu, vamos abrir um escritório, né, de investimentos. Aí eu falei, não, imagina, né, não tenho nem economia, a gente gostava, até eu falei, não, tem umas certificações, você tira a certificação, a gente já consegue se alocar porque a certificação é obrigatória, como se fosse uma OAB, né, no mercado de direito. Aí eu fui lá, estudei, tirei. E aí, isso há mais ou menos 6 anos atrás, eu falei, quer saber, eu vou Se encontraram no meio da rua e viraram sócios e... Não, ele não virou, ele ficou onde ele estava e eu acabei entrando num escritório, que é onde eu estou hoje, que é a Rentável. Então, e aí foi assim que eu migrei, né? Eu migrei dessa forma, porque era um sonho ali que eu sempre tive, não achei que dava, e quando eu falei, pô, se tiver a certificação, a gente consegue. E aí não deu outra, eu tirei a certificação. Alguns escritórios começaram a me procurar, eu fiz entrevista em alguns, passei, e aí é onde eu tô hoje. É assim que eu entrei no mercado financeiro, fazendo um breve resumo. E super feliz, gosto bastante do que eu faço, realizado, que é o propósito. Bom, mas aí tu dá palestras do quê? Dou... Toda essa pergunta foi pelas palestras. Pelas palestras, é verdade. Não, eu dou palestra de educação financeira em geral. Que bacana! Já fiz com empresas, faço também alguns trabalhos voluntários com jovens ali de Rotary Clubs, né, de coisas desse tipo. Às vezes sou chamado para fazer alguns trabalhos voluntários
de uma outra certificação que eu tenho, que chama CFP, que talvez seja no mercado brasileiro a mais renomada, conhecida também. Então passa o teu contato para o pessoal, se quiser contratar as tuas palestras. Ah, com certeza. Eu tenho um perfil no Instagram que chama _mercado financeiro, ali podem me chamar por lá, mas também tem o meu e-mail corporativo, né, que é albert, com temudo, @rentavelinvestimentos.com.br. Ainda bem que não teve sobrenome no teu e-mail. Ainda bem, senão né? ninguém ia conseguir te contactar. A parte boa é que Albert não é tão comum, né? Se fosse Alberto, aí talvez tinha que ter um ponto T, talvez, né? Bacana. Mas esses são os meus contatos para seguir ali nas redes também, tem conteúdos gratuitos. Bom, será que faltou alguma outra coisa pra gente falar? O que tu acha? Tem alguma... A gente já falou quando a pessoa começa a investir, o perfil de investimento, de investidor. Tem alguma coisa que tu acha que a gente poderia falar mais pro pessoal que tem medo de investir, que está em casa? Ah, sim, acho que tem uma coisa muito importante que eu sempre falo e sempre me perguntam quando eu vou nessas palestras, né? O pessoal me pergunta muito sobre pirâmides financeiras. Ah, ótimo. E educadores também, influenciadores, porque até voltando, a gente tem que ter muito cuidado com a internet por dois motivos. Ela é muito boa, ela te dá acesso rápido, só que também ela é um canal que prolifera muitas pessoas que se dizem profissionais, mas não são, né? A grande questão do educador financeiro, do nome educador financeiro, é que você não tem uma regulação propriamente... Agora vou entrar algumas, né, que é o que é bom. Mas antes, você podia comprar um curso de um mês, fazer o curso, e você podia se intitular, e pode, né, se intitular educador financeiro. Aí você começa a falar coisas como se fosse um guru ali, só que você nem sabe o que você está falando, fala para a pessoa comprar tal coisa, aí compra, aí cai, aí a pessoa some. Ou pior ainda, as pirâmides disfarçadas, né? Então todo mundo que te prometer hoje, por exemplo, coisas absurdas, olha, garanto que você vai ganhar 2% ao dia, garanto que você vai ganhar 20% ao mês, assim, são coisas muito absurdas, né? E a pessoa acredita, e ela vai lá, entra naquilo, só que uma pirâmide é aquilo ali, né? Se você conseguir sair antes, tudo bem, o problema é que normalmente você não consegue, né? Você vai entrando ali, vai chamando familiar, amigo, poxa, estou ganhando 2% ao dia. E na verdade é só um computador, um robô que foi feito para mostrar algo que não existe, e aí normalmente as pessoas perdem. Então acho que é muito importante a gente ter essa consciência de que não só no mercado, né, não tem almoço grátis, como a gente fala, né, não tem como você querer ganhar dinheiro fácil. O fruto, na verdade, o dinheiro é muita dedicação, é muito estudo, é resiliência, é o tempo, né, aquela paciência, como você falou, 40 anos ali como faxineiro todo mês, e hoje ele vive de renda, que é onde todo mundo busca chegar, né, ter ali, fazer o dinheiro trabalhar para ele, né. Então, só ter cuidado com essas questões também de quando te prometem, garantem coisas surrealistas. Hoje, para ganhar 1% ao mês ainda dá, porque a taxa de juros está alta. Mas mesmo assim já está no limite ali. Há um ano atrás dava para fazer 15, 16 na renda fixa, porque a taxa de juros estava 14. Então, se conseguia pegar um CDB, né, ali pré-fixado com taxas maiores, com proteção do FGC, mas hoje, infelizmente, não dá mais para ter uma coisa dessa sem risco, né? Então, isso acho que é um recado importante falar. E a última pergunta, por exemplo, bancos digitais. Tu acha que a pessoa precisa ter um banco digital para investir, ou ela pode investir no seu próprio banco? Dá uma dica pra gente. Todos os bancos você consegue ter acesso a diversos produtos se aquele banco tiver aquela prateleira, né? O que eu indico é que, assim, num banco digital hoje, ele tem algumas vantagens ou desvantagens, né? Para quem tem um pouco mais de idade, a pessoa às vezes quer ir para uma agência bancária. E um banco digital, como o próprio nome diz, não tem uma agência bancária física. Você vai ter que ser atendido ali no chatzinho, não tem jeito. Então vai depender muito, mas hoje tem muito banco digital bom, sim. E é muito de perfil, né? Tem gente que vai falar, eu prefiro esse por esse motivo, eu prefiro esse por esse motivo. O importante talvez seja você ver o tamanho do banco, né? Tem uma coisa chamada rating, que se você entra no site bancodata.com.br, que é gratuito, ele consegue te dar uma análise de todos os bancos e financeiras. Então ele te dá... Banco Data. Banco Data chama, que é bem legal. Então ele consegue te mostrar, inclusive, o lucro líquido do banco nos últimos trimestres, grau de mobilização, índice de Basileia, que depois que eu também explico que é um pouco mais complicado aqui, mas assim,
entender o banco que você está investindo, porque na conta corrente tem o FGC também, então se esse banco quebra, eventualmente R$250 mil ali é o limite de crédito, né? Então vamos relembrar para o pessoal que está em casa, me ajuda. Primeira coisa para a gente aprender a investir e não ter nenhuma insegurança, ter uma reserva de emergência de 3 a 12 salários. Mais ou menos, que tu gasta, né? Segundo, não investir mais do que R$250 mil em bancos, né? Em um banco só, ali por causa da FGC. Se quebrar o banco, você só vai receber R$250 mil por CPF. Exatamente. É instituição financeira, né? Por isso você pode ter vários bancos diferentes e ter esse produto ali em bancos diferentes, com o seu CPF. Descobrir o seu perfil investidor, que é obrigatório, mas é bom a gente saber para não aplicar em lugares errados. Com certeza. Começar com uns 5 a 10% em alguma coisa mais arrojada, mas deixar CDB, se for o caso, né? Poupança e aquele produto que tu falou da taxa Selic que a gente o Tesouro Selic, né? Que é importante, que pode render mais do que a poupança. Exato. Não entrem em pirâmide, não entrem em quem garanta lucratividade garantida, né? Exatamente. Quite suas dívidas também é importante. Quite suas dívidas também é importante. Nós já estamos no sexto, que é não adianta querer investir se tu está devendo no banco pagando 10%, 15%. Até mais, há um mês ali. Aí fica complicado, você nunca vai conseguir sair da bola de neve, né? Terceiro, não vá atrás de esses pseudo-educadores da internet. Exato. Né? Você estuda bem, né? Quem você vai seguir ali, tem vários bons, mas infelizmente, como a maioria normalmente não é, mas tem vários que são bons, consolidados no mercado. E o último, gaste menos do que você ganhe, para você poder investir, certo? Com certeza, Jo, é isso. Albert, muito obrigada pela tua presença no nosso programa. Eu que agradeço aqui, adorei o espaço de vocês, também a recepção toda que vocês tiveram. Eu agradeço que falar de investimentos é um tema muito bacana e que agrega bastante valor, né? E volte sempre que quiser para falar de mais investimentos. Com certeza, podemos voltar sempre que for chamado, eu volto sim. Muito obrigada. Imagina, Jo. E esse foi mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças e hoje falando sobre o seu dinheiro, como investir. Muito obrigada. Obrigada, Albert. Obrigado, Jo. Eu que agradeço.